Bem-vindo ao canal Physiquei. Sou o professor Thales e eu te ensino tudo sobre física para sua aprovação. Vamos resolver essa questão do Enem de 2021, caderno azul, questão de número 115. Se você não conhece a questão ainda, dá um pause e tenta primeiro resolver sozinho. Bom, vamos entender primeiro o que ele quer dizer com essa equação, o que representa esse fluxo de calor na panela. Dá uma olhadinha aqui. A ideia aqui é o seguinte: quando a gente tem a panela no fogo, a gente tem uma região quente e uma região fria. Obviamente, a região quente vai ser aqui na região do fogo. E a região fria, vamos dizer que é o alimento, né, a água que está dentro da panela. Eu dei uma exagerada na espessura do fundo da panela para ficar mais fácil de a gente visualizar o que seria esse desenho da nossa equação. Haverá então um fluxo de calor por condução, né, no material sólido, partícula por partícula, que vai atravessando do fundo da panela para dentro da panela. E esse fluxo de calor é dada pela lei de Fourier, né, para os mais íntimos. Senão, você pode chamar simplesmente de lei da condução térmica. Geralmente, esse fluxo de calor é representado por essa letrinha daqui, ó. Mas que na questão ele já coloca como sendo a razão entre o calor que passa ao longo do tempo. Então, esse cara daqui, essa fração, a rapidez com que o calor está passando, é o nosso fluxo de calor. Bom, isso depende de basicamente 4 grandezas físicas: a área do fundo da panela, a diferença de temperatura entre as duas extremidades desse fundo da panela, a espessura desenho e a condutividade desse material. Então, dá uma olhadinha aqui nessa espessura. Esse desenho é a distância entre a região quente e a região fria, que no nosso caso seria a espessura do fundo da panela. Esse cara daqui é o nosso desenho. Acontece que algumas panelas são formadas, né, elas são construídas com 2 materiais ali no fundo, que, de acordo com a questão, né, ele coloca ali 3 panelas diferentes, e o último modelo vai ser uma combinação de aço com cobre. Nesse caso, a espessura vai ficar metade de aço e metade de cobre, mais ou menos assim, olha só. Então, basta, na lei de Fourier, a gente acrescentar no denominador tanto a parte de aço quanto a parte de cobre, em que esse desenho vai ser metade da espessura, né? Metade para um e metade para o outro. Bom, agora sim que nós entendemos o contexto, né? Conseguimos realmente visualizar o que está acontecendo, a gente vai basicamente calcular esse fluxo de calor para as 3 panelas que ele coloca. A primeira vai ser apenas formada por alumínio, cuja condutividade vale 20. Depois, a outra panela será apenas de ferro, com condutividade 8. E depois, a última, uma combinação entre aço e cobre. Tudo bem que nós não sabemos as temperaturas, nós não sabemos o valor da área e nós não sabemos o valor exato dessa espessura da panela. Mas não tem problema, porque no final a gente só quer uma comparação, só queremos comparar os valores. Então, eu vou fazer aqui um pouquinho mais acelerado, depois você tenta fazer sozinho esses cálculos sem usar calculadora. Vem comigo. Então, os valores que a gente encontrou aqui para o fluxo de calor em cada panela foi, independente da área, diferença de temperatura e da espessura desenho, basta a gente conferir esse valor que aparece aqui na frente, multiplicando, né, para poder comparar todos eles. Na panela de alumínio é 20 vezes essa grandeza. Na panela de ferro, 8 vezes essa grandeza. E na panela de aço mais cobre, que é o que dá um pouco mais de trabalho aqui na matemática,
né? Tem que fazer ali uma soma de fração, depois inverter a fração. No final não vai dar um valor aproximado, vai ficar 80 sobre 9, só que aí entra uma estratégia de questões do Enem. Nem sempre você tem que chegar no valor exato, eu só quero ali para comparar com os outros dois. 80 sobre 9 com certeza é próximo de 9, porque 9 vezes 9 é 81. Então 80 sobre 9 vai dar 8, alguma coisa, né? 8, tanto. Aproximando esse valor para 9, a gente consegue dizer agora qual panela que consegue maior fluxo de calor. Isso faz com que a panela seja mais econômica, certo? Porque se ela conduz o calor mais rapidamente, faz com que você consiga esquentar, cozinhar aquele alimento mais rápido. Então, a melhor de todas vai ser a primeira panela, que seria apenas de alumínio. Essa é a melhor, a mais econômica. E a pior de todas será a panela unicamente de ferro. Essa é a pior panela, a menos econômica. Fica bem próximo da outra, só que ela tem um valor menor. Agora teve um probleminha no enunciado, porque ele entra em contradição. Ele pede a ordem crescente, só que ele mesmo já contradiz essa ordem crescente, porque ele quer da mais econômica para a menos econômica. Então, na verdade, seria uma ordem decrescente que ele pediu, certo? Isso confunde bastante, mas não vai ter a ordem crescente nas alternativas, que deixa claro que ele quer da mais econômica para a menos econômica. O mais correto seria uma ordem decrescente desses fluxos de calor. Então é só procurar. Tem que começar com alumínio e terminar com a única de ferro. Nossa alternativa fica a letra B de bola. Alumínio, cobre com aço e depois a pior, que é a panela de ferro. E aí, gostou desse vídeo? Deixa seu like, comenta sua dúvida, compartilha, me siga nas redes sociais para mais conteúdos de física e se quiser um curso completo de física do zero, acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima.